Olá, concurseiros e concurseiras, tudo bem? Professor Alessandro Pinon aqui na área com vocês, juntamente nessa parceria excelente com o Valnei Concursos. Professor Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo, né? Sempre trazendo aí ótimas parcerias no âmbito dos concursos públicos. Sou professor de atualidades, para quem não me conhece, e vou desenvolver com vocês diversos tópicos do conteúdo de atualidades, concurseiros. Tá? Então, nós temos atualidades e dentro dessas atualidades, diversos tópicos, tá bom? É trabalhar atualidades no âmbito das relações internacionais, trabalhar atualidades no âmbito da tecnologia, do meio ambiente, da política, da economia, da energia. Tá? Então veja que dentro de atualidades nós temos diversos tópicos. Perfeitamente? Então o que vai acontecer? Nessa lista de exercícios, eu vou caminhar por todos os tópicos do conteúdo, tá? Resolvendo exercícios. Nós vamos ter exercícios de todos os tópicos do conteúdo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, o nosso primeiro tópico do conteúdo, qual é, professor? Nosso primeiro tópico chama-se Relações Internacionais. Relações Internacionais. O que é, professor, relações internacionais? Na verdade, é o modo pelo qual os países se relacionam entre si. Tá? Então, os países podem se relacionar entre si de uma maneira mais, né, com diplomacia, diplomática, tá? Diplomacia, tá? De maneira mais diplomática, perfeito? Ou os países podem se relacionar entre si de uma maneira mais opositora, tá? De uma maneira mais conflituosa, não é verdade? Então, olha só, conflitos, tá bom? Então, essa disputa aqui dentro desses conflitos soa como uma questão mais geopolítica, não é isso? Ó, geopolítica, perfeito? Então, estudar em atualidades o tópico relações internacionais é basicamente você estar trabalhando uma questão geopolítica atual, né? A palavrinha mágica que define geopolítica é uma disputa de poder. Tá? É o poder, na verdade, ó, é o poder aonde? É o poder no espaço. Tá? Por exemplo, ao longo da história, né, árabes e israelenses eles disputaram, né, espaço dentro da região da Palestina no Oriente Médio, não é verdade, concurseiros? Tá? Eles não disputam espaço? Então, essa disputa de poder aonde? No espaço. Geopolítica é isso, pessoal. É poder no espaço. Bom, então já que vocês compreenderam um pouquinho do tópico, do conteúdo, do que se trata relações internacionais, pode ser diplomático? Pode, tá? Mas cai muito mais o quê? Questões conflituosas, tá? No âmbito mundial. Tá? Cai mais questões geopolíticas, né? Vamos dizer assim. E o que mais chama a atenção, o que mais é relevante hoje em dia para as provas de concurso público dentro desse tópico do conteúdo de atualidades, sem dúvida nenhuma, pessoal, essa guerra entre quem? Essa guerra entre o Hamas e Israel. Lembrando que a guerra entre Israel e Hamas, ela é antiga, né? Na verdade, ela é bem antiga, pessoal. O que eu quero dizer com isso? Que isso aqui, pessoal, é basicamente conflito árabe-israelense. Tá? É um conflito árabe, beleza? Árabe-israelense, tá? Israelense, perfeito? Então, por que você está falando isso, professor? Porque os árabes são os palestinos, tá? São chamados de palestinos os árabes que habitam a região da Palestina. Essa região da Palestina, além dos árabes, tem também o povo judeu. Entendeu? Então, os israelenses, na verdade, são os judeus. Olha só, é o povo judeu. Tá bom? São chamados de israelenses.
E os árabes? Os árabes são os palestinos, ó, palestinos, ok? Tranquilo? Tá? Por isso que o Hamas, por exemplo, eles são palestinos. Só que o Hamas é um grupo radical, né, de orientação sunita. Foi criado a partir de um braço da Irmandade Muçulmana. Só que ele é sunita e não xiita, ele é sunita. Tá? Então, onde é que você quer chegar, prof? Eu quero chegar na seguinte situação com vocês, pessoal. Na atualidade, né, a guerra é entre o Hamas e Israel, mas a guerra é entre os palestinos e israelenses. Por quê? Lógico que o Hamas ele não representa todos os palestinos, tá? Mas na origem, tá, da palavra Hamas, tá, é justamente resistência, é uma resistência islâmica, tá? É uma resistência islâmica na região da Palestina, tá bom? Lembrando que o Hamas, apesar de serem palestinos também, não representa todos os palestinos, porque é um grupo mais radical, é um movimento de resistência islâmica, perfeito? Eles são considerados pelos ocidentais, Estados Unidos, Europa, o Hamas. Esse Hamas aqui, ele é considerado pelos Estados Unidos, né? Ele é considerado um grupo terrorista. Ah, terrorista. Segundo o cientista político Bobbio, terrorismo é toda prática política, tá? É uma prática política que se recorre à violência, né, contra as coisas ou contra as pessoas, né? Então, terrorismo é isso. Tá? Essa é uma prática política que recorre à violência contra coisas ou contra as pessoas. Tá? Então, foi basicamente isso que aconteceu. Por quê? Porque Israel tem seu território demarcado lá, tá? E o Hamas tem seu território demarcado. Só que o Hamas atacou Israel ultrapassando a barreira israelense. Tá? Para você entender melhor, veja bem. Tá? Movimento de resistência Hamas. O Hamas ele foi fundado em 1987, a fundação do Hamas. Tá? Foi fundada após a primeira intifada. O que era a intifada? A intifada foi um movimento de resistência dos palestinos. Uma resistência dos palestinos contra quem? Contra Israel, contra a ocupação israelense. Tá? Israel teve uma guerra de 1967, a Guerra dos 6 Dias, que fez com que Israel ocupasse a faixa de Gaza, ocupasse a Cisjordânia, ocupasse a Península do Sinai, entendeu? Ocupasse diversas áreas na região da Palestina. Então, os israelenses são conhecidos pelos palestinos, tá, como um país bem imperialista ali, né? Expansionista nesse sentido. Tá bom? Por quê? Lógico que a história é longa, né? Eu estou resumindo aqui para vocês, sem dúvida nenhuma. No entanto, dá para compreender da seguinte forma. Tá? Israel funda seu Estado em 1948, né? A partir de uma partilha da região da Palestina desenvolvida pela ONU, né? A recém-formada ONU, na verdade. Tá? Em 1947, houve a partilha da ONU. Tá? A ONU se envolveu no conflito após a retirada da ocupação franco-britânica, né? Os britânicos dominavam a região, os ingleses se retiraram por questões de custos e outras situações, e aí sobrou para a ONU dividir. Só que a ONU fez uma divisão desigual, ela deu mais terras e mais férteis para os israelenses, que eram minoria na região, e deu menos território para quem? Para os palestinos árabes, fazendo uma divisão desigual. O povo palestino não aceitou essa divisão e muito menos um ano seguinte
com a fundação do Estado de Israel em 1948, os palestinos árabes não aceitaram a fundação de Israel e atacaram Israel na Primeira Guerra Árabe-Israelense. Né? Tá me compreendendo? Atacaram Israel da Primeira Guerra Árabe-Israelense. E aí o que vai acontecer nesse sentido? Israel vai ganhar essa guerra, depois vai ter outras guerras, a Guerra dos 6 Dias também, 67. Todas as guerras de Israel massacram os árabes palestinos. Em todas. Israel já nasce rico economicamente e forte militarmente. Na região, Israel é um enclave na região da Palestina. É um país desenvolvido naquela região. Tá? Então, por conta da vitória dessas guerras, né, de Israel se defendendo contra os palestinos, tá, é que Israel ficou conhecido no meio dos palestinos como um país que ocupa, né, a ocupação israelense. E é aí que surgem esses movimentos de resistência. É aí que surge não apenas o Hamas, mas também, sabe quem na Cisjordânia? A Fatah. A Fatah. A Fatah na Cisjordânia dominava a Cisjordânia e a faixa de Gaza, quem dominava? Hamas. Hamas. Dois grupos árabes de resistência a quem? A Israel. Tá? De resistência a Israel. Só que assim, ao longo do tempo, tá, foi se desenvolvendo alguns acordos de paz. Tá aqui, ó, Israel em azul, né? Israel é azul e aqui os palestinos basicamente em vermelho aqui, ó, né, nessas áreas, faixa de Gaza e Cisjordânia, tá? Israel venceu todas as guerras, expandiu seu território. Só que aos poucos, quando foi rolando os acordos de paz, Israel foi devolvendo alguns territórios aos palestinos, em troca realmente de paz. E é nessa troca, no desenvolvimento desses acordos, que a Fatah, ela deixa a luta armada. A Fatah deixa a luta armada, em troca da retirada das colônias, né, dos acampamentos israelenses da região da Cisjordânia. A Fatah deixa. Tá? A Fatah deixa. Só que o Hamas não. O Hamas não deixa a luta armada. O Hamas é um movimento de resistência político-militar, né, reconhecido pela comunidade internacional como um grupo terrorista. Tá? A Fatah deixa e o Hamas não deixa a luta armada. O acordo que eu falei para vocês é o acordo de Oslo. Né? O acordo de Oslo que faz com que ocorra uma negociação entregue para a Organização da Libertação da Palestina, né? a Agência Nacional da Palestina também, nessa região, tá bom? Mas o importante é que o Hamas não deixa a luta armada, né? Sempre resistiu aonde? Resistiu e dominou aonde? A faixa de Gaza. E, pessoal, é por isso que num desses conflitos, mais recentemente agora, né? 2023 para 2024, tá perdurando até 2024, é que o Hamas ultrapassa as barreiras israelenses, bombardeios israelenses, né? Porque Israel tem vários muros e controla a faixa de Gaza até na água. Então tem muita discórdia entre eles. Então, o Hamas, com questões militares, bombas ultrapassa a faixa, tá? Coloca reféns também, mata muitos israelenses, judeus, tá? E a resposta do israelense, mais uma vez, é massacrante. Tá? É massacrante. Veja bem, pessoal, eu estou narrando aqui os fatos e até com cunho histórico, para vocês compreenderem que realmente, atualmente, nós temos uma guerra entre o Hamas e Israel. Né? Entre o Hamas e Israel. Tá certo? Perfeito, então? Tá? Então é isso, pessoal. Tá? Então lá vem nossa primeira questão, ó. Nossa primeira questão. Nossa primeira questão, gente, estou olhando aqui, né, a questão no celular, tá? Sobre a guerra entre o Hamas e Israel, analise os textos abaixo. Nós temos dois textos. Um primeiro texto, tá? Que vai ser favorável ao Hamas ou a Israel, e o segundo texto que vai ser favorável ao Hamas ou a Israel.
Tá? O primeiro texto, vou logo adiantar para vocês, é favorável, digamos, a Israel. E diz assim o primeiro texto. Acompanha lá. O Hamas tem dois grandes aliados, um número maior de mortos e o ódio covarde a Israel. Então já é um texto que está puxando para o lado israelense, dizendo que o Hamas tem um ódio contra Israel, né? E o aliado do Hamas, sem dúvida, é um grande número de mortos. Nesse bombardeio, né, que o Hamas fez, ultrapassando as barreiras de Israel, matou muita gente também, colocou muita gente de refém. Perfeito. É um ódio dissimulado, sem coragem de dizer seu nome, que usa os corpos de mulheres e crianças como escudo moral, mas que mal esconde sua natureza. 66 anos depois da partilha renegada, né, então pelo mundo árabe, 66 depois da partilha renegada. Qual foi a partilha renegada? Aquela que eu te expliquei aqui, de 1947, aquela partilha desigual feita pela ONU, que foi renegada pelos árabes, né? Então, da partilha renegada, então pelo mundo árabe, e só por isso surgiu uma causa palestina. A partilha foi renegada. E aí os árabes começaram a guerrear contra Israel. Surgiu a resistência islâmica palestina. Tá? Eis que Israel continua a lutar por sua sobrevivência. Tá? Então, quando se fundou, se fez a partilha em 47 da ONU, beleza. Os árabes não aceitaram, os árabes palestinos não aceitaram aqui, Mas mesmo assim, Israel fundou seu Estado em 1948. Quando funda o Estado associado a essa partilha desigual, aí os palestinos árabes não suportam e atacam Israel. Israel teve que se defender, porque senão era o fim do seu recém-formado Estado. Tá? Por isso que diz, eis que Israel continua a lutar por sua sobrevivência. Já teria sido varrido do mapa se, confiante na paz, não houvesse seu preparo para a guerra. Então é um texto favorável a quem? A Israel, né? Ao preparo da guerra, a legítima autodefesa israelense, não é verdade, concurseiros? É isso. Tá. O texto 2 já vai ser um texto mais favorável ao Hamas, aos palestinos, tá? Os árabes. Diz assim o texto 2. Israel foi concebido no rearranjo entre as grandes potências que seguiu a Segunda Guerra Mundial. Tá? É uma obra artificial, tá? Construída desde o início com mortes, expulsões, humilhações e convulsões. Os palestinos desalojados, porque Israel foi ocupando, né? E aí foi se criando um grande número de refugiados palestinos pelo mundo também. Tá bom? E tratados como cidadãos de segunda classe, nunca deixaram de lutar contra a opressão. Então, nesse texto, o opressor é Israel. Tá? Nesse texto. Batalha em glória. Tratou-se sempre, como atualmente, de um combate contra interesses muito maiores do que a extensão geográfica da razão faz supor. Porque a ideia aqui, o texto favorável dos Hamas, é que a ocupação israelense também tem outros interesses, interesses em poços de petróleo, interesses em outros recursos também. Beleza, então o texto 1 favorável a Israel e o texto 2 favorável mais ao Hamas. Os textos refletem opiniões distintas acerca do histórico conflito entre Israel e Palestina. Os pontos de vista inscrevem-se em linhas argumentativas que salientam respectivamente, tá? Aí vem letra A, respectivamente. Então tem que ser a ideia do texto 1 com a ideia do texto 2 depois. Correto? Olha a letra A. A superioridade intelectual de Israel, tá? E a necessidade de auxílio bélico à Palestina. Não, no texto a superioridade intelectual de Israel, isso não foi descrito, tá? De uma superioridade educacional, intelectual do povo de Israel em relacionado ao povo palestino. Não foi isso o texto 1.
Tá? E o texto 2 é a necessidade de auxílio bélico à Palestina. Também não. Olha a letra B, pessoal. O direito de autodefesa de Israel, né, da sobrevivência, lembra do texto 1? E a legitimidade do Palestina de luta pelo seu território. Tá? No texto 2, tá? Que fala dos palestinos. Tá? Então, pessoal, nosso gabarito aí, sem dúvida nenhuma, letra B. Na primeira questão, letra B. Tudo bem? Beleza? Vou começar aqui esse gabarito bem no ladinho aqui, ó. Primeira questão, tá? Vou colocar aqui, ó, Gabi. Tá? Pontinho, gabarito. Primeira questão, vou colocar aqui 01. Bom? Questão 01. Letra B, tá? Letra B. Beleza. Letra B de beleza. Tudo bem? Então, essa é a única alternativa aí que se encaixa entre os textos. Perfeito? Beleza. A letra C fala sobre a autoproclamação dos judeus, né? Grandeza moral da Palestina, tá? As outras alternativas nenhuma confere. Na questão 2, veja bem, na questão 2, diz o seguinte, tá? A questão 2 já vai trabalhar, tá? Outra guerra, pessoal. A questão 2 já vai trabalhar outra guerra, né? Vou apagando aqui o quadro e conversando com vocês, mas a questão 2, ela tá trabalhando, pessoal, tá? Uma outra guerra, que é justamente a guerra da Rússia com a Ucrânia. Tá? Da Rússia com a Ucrânia. Outro conflito. Na verdade, concurseiros e concurseiras, no âmbito das relações internacionais, tá? Essas duas guerras aí na atualidade, elas estão, olha, até apaguei o gabarito, né? Mas eu vou acender novamente. Essas duas guerras, tanto do Hamas com Israel, como da Rússia com a Ucrânia, são cotadíssimas para cair em provas de atualidade, tá bom? Então eu tenho aqui, olha, o gabarito, primeira questão, letra B. Essa questão foi de árabe-israelense, Hamas e Israel. A segunda diz assim, ó. O século XX foi considerado como o mais violento entre todos os períodos históricos precedentes. Mal iniciou-se a segunda década do século XXI e o mundo se depara com um conflito que, para além dos terríveis dramas humanos que suscita, pode trazer mudanças profundas na economia, na política, nas relações internacionais. Tá? Sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, marque a alternativa errada. A alternativa incorreta, pessoal, tá? Sobre esse conflito. É bom lembrar a vocês, tá? Que essa Ucrânia aqui, ó, que eu estou desenhando, essa Ucrânia, pessoal, ela já foi república da União Soviética. Perfeito? Tá? Vou colocar bem aqui, ó, a Ucrânia. Perfeito? A Ucrânia já foi república da União Soviética. Bem aqui, ó, na fronteira, eu tenho a Grande Rússia. Vamos colocar para cá. Ah, perfeito. Aqui, bem colado aqui, eu tenho quem? Eu tenho a Rússia, pessoal. Tá? Então, na verdade, a Rússia, a Ucrânia, a Moldávia aqui, Belarus, Letônia, Estônia, Lituânia, Armênia, Geórgia, Azerbaijão, né? A questão do Turcomenistão, a questão do Uzbequistão, Tajiquistão, Quirguistão, todos os que estão aí, tudo isso aí era quem? Tudo isso era União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que com a crise do socialismo automaticamente se fragmentou e vários desses pedaços viraram países, né?
Virarão países. Para você ter uma ideia, o que acontece? Quando a Ucrânia era república, né, da União Soviética, que hoje é Rússia, tá? A União Soviética, tá, passou basicamente essa península, tá, que é chamada de Crimeia. Passou a península da Crimeia para quem? Para a Ucrânia. Por que passou para ela? Né? Porque a Ucrânia pertencia à União Soviética. Mas quando a Ucrânia se desmembrou, virou país, levou a Ucrânia a Crimeia consigo. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Tá, vamos ver como é que vai se desenhar essa questão aqui, ó. É a incorreta que se quer. Tá? A letra A diz assim: o citado conflito teve início com a invasão russa a um país com o qual tem fronteira, a Ucrânia. Sim. Tá? A guerra começa com a Rússia invadindo a Ucrânia. Primeiro a Rússia cercou, né? Cercou a Ucrânia, tá? Colocando, né, todo o seu aparato militar, tá? Isso que eu estou desenhando aqui, ó, são tanques de guerra, digamos, tá, pessoal? Aqui, ó, né, da Rússia, colocou aqui nessa parte mais leste da Ucrânia, foi cercando aqui, tá bom? Tanto na parte leste como na parte norte. Aqui, ó, na parte norte também, Belarus, que é aliado do Vladimir Putin, também se colocou soldados e tanques aqui, ó, na parte de Belarus, tá bom? Vários tanques aqui, ó, apontados para a Ucrânia, beleza? Aí foi cercando, né? Foi cercando. Essa Crimeia aqui, tá? A Rússia já havia desenvolvido a anexação dessa península aqui, ó. Anexação, tá? A Crimeia foi anexada pela Rússia, tá bom? Depois de toda uma crise política que ocorreu na Ucrânia, com a queda do Viktor Yanukovych, que era um presidente que era vinculado à Rússia, derrubaram esse presidente aqui, tá? Então a Rússia do Putin, tá, preferiu logo ocupar, mesmo depois de um plebiscito aqui, ocupou meio que ilegalmente a Crimeia, justamente porque aqui é uma região estratégica, né? A Crimeia, olha só, estratégia. Por que a Crimeia é estratégica? Porque ela tem a saída para o mar, né? E pelo mar, a única saída pelo mar quente que a Rússia tem. Tá? A única saída é pelo mar quente. Então é uma estratégia aqui, ó, tá? Tanto comercial como também uma estratégia militar, tá? Porque aqui está a base de Sebastopol, uma base russa, tá? Sebastopol, beleza? Esse mar é o Mar Negro aí, ó, é o Mar Negro. Beleza, então, pessoal. Então, ó, o citado conflito na letra A teve início com a invasão russa a um país com o qual tem fronteira a Ucrânia? Sim, a Rússia invadiu a Ucrânia, tá? E que é errada, né? Eu quero a errada. Aí essa tá certa, não é o gabarito. Próxima, letra B. O Ocidente, sob liderança dos Estados Unidos, impôs severas sanções econômicas e financeiras à Rússia? Sim, perfeitamente. Não só os Estados Unidos, mas posteriormente a Europa. A Europa, ela se resguardou primeiro, no primeiro momento não colocou sanções, tá, sobre a Rússia, mas posteriormente ela coloca. Por quê? Tá? Porque os Estados Unidos coloca de primeira logo para a Rússia, tá, as chamadas sanções. Sanções econômicas. Tá? Coloca logo de primeira. Mas a União Europeia dá uma segurada nessas sanções, mas depois coloca também. Mas por que deu essa segurada? Porque a Rússia, pessoal, é um país muito rico em gás natural, tá? E o gás natural da Rússia, tá, ele passa pela Ucrânia com vários gasodutos
Perfeito. E abastece, adivinha quem? Tá? Abastece toda essa União Europeia aqui, Alemanha, Inglaterra, França, diversos países, com gás russo. Tá? Então, os Estados Unidos impôs sanções, beleza. Beleza. Aí depois a União Europeia também tem um plano e começou a colocar sanções econômicas. Aí o Putin fecha a torneira do gás. A União Europeia só começa com essas sanções depois que ela estabelece um plano lá de a longo prazo, tá? Esse plano a longo prazo energético, ele significa basicamente se livrar dessa dependência do gás russo. Entendeu? Beleza, então na letra A Rússia invadiu. Na letra B, o Ocidente, sob liderança dos Estados Unidos, impôs severas sanções? Sim, impôs severas sanções à Rússia. Tá. Letra C, no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil foi um dos poucos países a hipotecar solidariedade restrita à Rússia? Não, pessoal, esse é o gabarito. Nosso gabarito é a letra C. Na segunda questão é letra C. Porque o Brasil não hipotecou solidariedade à Rússia lá na ONU. Tá? Não hipoteca essa solidariedade. Tudo bem? Lembre-se que o Brasil também é membro dos BRICS junto com a Rússia. Tá? Então, não foi essa ocasião aí. Então, é a incorreta para marcar. É a letra C. Vamos ler as outras. Para fugir da guerra, cerca de 2 milhões de ucranianos, segundo as Nações Unidas, procuraram proteção em outros países. Sem dúvida. Com essa guerra aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um grande número de refugiados. Um grande número de refugiados. Tá? Países próximos aqui, ó, como a Polônia, né? que faz fronteira com a Rússia, com a Ucrânia, perdão, a Polônia recebeu um grande número de refugiados, a Polônia aí próximo, e dentre outros países também. Então tá certo a letra D. A letra E. Uma guerra causa grande apreensão e o mundo sente-se cada vez mais desconfortável por saber que a Rússia dispõe de armas nucleares. Também está correto, né? Porque uma guerra como essa deixa o mundo desconfortável, muito porque a Rússia detém armas nucleares. Então deixa realmente uma tensão no ar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá? Perfeito, então? Beleza. Continuando, pessoal, na questão 3 aqui, ó. Continuando na questão 3, mais uma questão sobre Rússia e Ucrânia. Tá? Diz assim, olha, a opinião pública mundial acompanha com interesse e acentuada preocupação a guerra da Rússia na Ucrânia. Por mais de uma vez, o dirigente russo Vladimir Putin lembrou ao mundo a existência de um arsenal nuclear. Ele está avisando, olha, eu tenho um arsenal nuclear, cuidado. Tá? Fora o drama humano vivido por milhares de pessoas, o conflito já aponta para consequências econômicas que poderão assumir dimensão global. Sim. Consequências econômicas, porque com a guerra da Rússia com a Ucrânia, o que acontece? A Rússia é um grande produtor de petróleo, e aí você tem uma redução, né, na oferta de petróleo. Isso logo no início atingiu, depois o mercado deu um jeito, mas logo no início aumentou o preço do barril do petróleo. Tá? Tem essa questão do gás natural que vai para a Europa. Tem a questão também da segurança alimentar, haja vista que a Ucrânia e a Rússia são grandes exportadores de grãos. Né? A Rússia, por exemplo, é um grande exportador também de fertilizantes. O Brasil foi muito prejudicado com relação aos fertilizantes que vinham da Rússia. Então, essa guerra ela acaba atrapalhando e gerando insegurança, tá? Em diversos setores da economia mundial e também prejudicando até mesmo o Brasil, né? Em alguns pontos. Bom, sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, marca a alternativa incorreta de novo, a errada de novo. Vamos lá. Letra A. Quando o comando da questão fala em drama humano vivido por milhares de pessoas, ele possivelmente se refere a milhares de civis ucranianos que se tornaram refugiados. Perfeito, a letra A está correta. O drama humano vivido é por conta da guerra, cria-se o quê?
um grande número de refugiados pelo mundo, de ucranianos. Letra A, ok. B. A resposta do Ocidente à invasão russa na Ucrânia, né? A invasão russa da Ucrânia, especialmente dos Estados Unidos, foi estabelecer sanções econômicas e financeiras, que atingem, inclusive, empresas e financistas russos. Perfeito. Nós vimos na questão anterior, né? A resposta, não apenas dos Estados Unidos, mas da União Europeia, posteriormente também, foi justamente impor sanções econômicas a financista, a governo, tá? Como forma de retalhar a Rússia. Beleza. Letra C. O Brasil, uma das maiores potências do agronegócio, o agrobusiness do mundo, tá? É muito dependente de fertilizantes importados e a Rússia é um dos grandes fornecedores desse insumo fundamental para a agricultura. Perfeito. Né? Comentei ainda há pouco com vocês no resumo teórico, né? Que os fertilizantes russos, tá? Eles impulsionam o agrobusiness brasileiro. Então, essa guerra atrapalhou no início. Depois o Brasil negociou essa vinda, tá? Mas atrapalha assim, senhor. E até um dos pontos que o Brasil tem que produzir, né? Esses fertilizantes. Tá bom? Então tá certo, também estou procurando a errada, né? A errada. Olha a letra D, pessoal, olha a letra D. O embargo promovido pelo Ocidente aos produtos e aos capitais russos não atingirá os países da União Europeia, tá? Os quais há muito não mais dependem do petróleo e do gás importados da Rússia. Opa, 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 aí está o erro. Claro que a Europa ainda depende do gás russo, principalmente. Então, tá? Na questão 3, pessoal, letra D. Na questão 3, letra D. Vamos para a questão 4. Questão 4, vamos lá. Olha, a letra E ainda da 3, a guerra produziu uma crise de refugiados. Já vimos isso também. Na questão 4, tá? Na questão 4, tá? Ainda sobre, logicamente, tá? A questão, tá? Das relações internacionais. Tá bom? Olha só, no dia 7/10/2023, tá? Outubro de 2023, Israel foi bombardeado por cerca de 2.200 foguetes, em um ataque surpresa que matou centenas de israelenses e palestinos. O ataque foi coordenado por um grupo extremista islâmico, tá? Extremista. Não esqueça, pessoal, é um grupo extremista islâmico de orientação sunita, tá? Que atua nos territórios palestinos, faixa de Gaza e Cisjordânia. Tá? Ele domina a faixa de Gaza, mas atua também lá na Cisjordânia. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome desse grupo. Ora, letra C, Hamas. 4, letra C, Hamas. Tá? Lógico que foi um resumo teórico mais de Rússia e Ucrânia, mas ainda há pouco eu trabalhei com vocês, tá? O que? O Hamas. Não se esqueça, pessoal. É um grupo extremista, o Hamas, tá? Tá em voga, né? É um grupo extremista, beleza. Extremista. Tá? É um grupo extremista. Primeiro ponto. Tá? Um grupo radical extremista. Gente, o Hamas é um grupo extremista de orientação xiita ou sunita. Não se esqueça disso. Ele é sunita. Isso adora cair em provas, tá? Macete, é extremista? É sunita, tá? Também é uma organização, tá? É uma organização, pessoal, político, por mais que a política, né? Político-militar, tá? Político-militar. Por mais que a política, né, a forma pela qual se faz política lá, é extremamente radical. É considerado pelo mundo ocidental como um grupo terrorista. Lembra do que eu falei para vocês do Bobbio? O Bobbio diz
que o terrorismo é uma prática política de quem recorre sistematicamente à violência, né? Então o cara está tentando, através da violência, fazer impor o seu pensamento, a sua interpretação, entendeu? Então é extremista, é sunita, é uma organização político-militar, é terrorista, tá? Hamas, o que significa Hamas? É um movimento de resistência islâmica, tá bom? Resistência, é uma resistência islâmica. Essa resistência do Hamas é contra quem? Resistir quem? É resistir Israel, tá? É contra Israel, bem? E o último ponto do macete aqui, pessoal, o Hamas é um braço, foi fundado em 87 como braço da Irmandade Muçulmana. Tudo bem? Beleza? Então são macetes aí. Beleza, prof? Então quer dizer que a questão 4, beleza, letra C, Hamas, rapidinho, né? Questão 4, pequena. Compensando as outras que são grandes, né, pessoal? Mas, enfim. Questão 5 agora, gente. Questão 5. Vamos lá. A questão 5 diz assim, meus queridos e queridas. Já vai mudar aqui o patamar, tá? Já vai mudar o patamar. A questão 5, ela já está trabalhando um outro tópico do programa, tá? Ela já está trabalhando, ó, vou apagar aqui, já está trabalhando energia, tá? Relações internacionais, eu creio que esses dois temas, lógico, tem mais temas, né? Atualidades, pessoal, é bem aberto, né? Bem aberto, mas eu creio que esses dois temas são muito relevantes e tem grandes chances de aparecer aí na tua prova, pessoal, tá? Tanto Hamas, Israel, como também Rússia e Ucrânia, tá? Mas essa questão 5 aí já está abordando um exercício sobre energia, que é um outro tópico do nosso conteúdo de atualidades, energia, tá bom? A questão diz assim: energia é vital para o crescimento econômico de qualquer país do mundo. Sobre fontes de energia no Brasil, é correto afirmar, tá? Veja bem, pessoal, energia é vital para o quê? É vital para o crescimento econômico, para a economia de qualquer país, tá? Porque se você não tiver energia, tá? Você não vai ter o quê? Você não vai ter crescimento, tá? Crescimento econômico, tá? O país não cresceu mais de 3%, né? Esse ano que passou, 2023, contrariando todos os prognósticos, tá? Então, para o Brasil continuar crescendo economicamente, ele precisa de quê? Energia, né? Só que como é essa geração de energia? Como vai se desenvolver essa geração de energia é que tem uma relação muito grande com o meio ambiente. Energia, ambiente e economia estão extremamente relacionados, tá? Beleza? Tranquilo. É como vai se compor a matriz energética brasileira. A matriz energética ou a matriz elétrica, né? Que é o conjunto de fontes, tá? Quais são as fontes que nós vamos utilizar mais? Nós vamos utilizar mais fontes renováveis ou renováveis, ou nós utilizamos mais fontes não renováveis. É isso que vai influenciar ali no meio ambiente. Eu vou logo te antecipar, concurseiros e concurseiras, que o Brasil, tá, é um país muito equilibrado ambientalmente. O Brasil, pessoal,
né, em toda a sua matriz energética ou matriz elétrica, ou seja, em toda a sua matriz, tá? A matriz é o conjunto de todas as fontes utilizadas num país. Então, a matriz do Brasil, que é o conjunto de fontes, tá? Energética, é quase 50% renovável. Esse índice é fantástico no mundo. Tá? O Brasil utiliza muitas fontes renováveis. Lógico, utiliza fontes não renováveis também. Mas em comparação com outros países, o Brasil utiliza bastante fontes renováveis. Tá? E aí, concurseiros e concurseiras, o grande destaque, sem dúvida nenhuma, dessas fontes renováveis utilizadas no Brasil é a fonte hidráulica, né? Com as hidrelétricas, tá? Com as hidrelétricas, a fonte hidráulica, tá? Só para você ter uma ideia, aqui, rapidinho, tá? De toda a matriz elétrica, tá? Falando da matriz elétrica brasileira, tá? De toda a eletricidade produzida no Brasil, mais de 65% vem da força da água. Tá? Hidráulica, mais de 65%. É muita coisa. É muita coisa. Tá? Mais de 65% de toda a eletricidade brasileira vem dessa fonte hidráulica de energia, das hidrelétricas. Tá? E aí nós temos destaque para a usina hidrelétrica de Itaipu, né, que é maior que a usina hidrelétrica de Belo Monte, que é maior que a usina hidrelétrica de Tucuruí. A diferencial é que Itaipu não é só brasileira, é uma parceria entre Brasil e Paraguai, é uma binacional. Belo Monte não. Belo Monte e Tucuruí são usinas genuinamente brasileiras. Então, a maior usina 100% genuinamente brasileira é Belo Monte. Tá? Antes era Tucuruí, agora é Belo Monte, que, diga-se de passagem, é uma usina a fio d'água. Tudo bem, pessoal? Tá? Lógico, tem outras fontes, renováveis e não renováveis. Vamos para a questão. Então, sobre as fontes de energia no Brasil, é correto afirmar. Olha a letra A. As hidrelétricas correspondem por mais de 65% da matriz elétrica brasileira e produzem energia a partir das águas dos rios. Logo, são consideradas fontes renováveis de energia. No entanto, em períodos de estiagem, temos a dificuldade de ofertar eletricidade por conta da dependência hídrica. Perfeito, pessoal, já estamos diante do gabarito. Essa questão 5 aqui, ó, é logo letra A. Aqui, ó, letra A. A questão 5 aqui, letra A. As 5 primeiras questões aqui, ó, tá? B, B, C, D, C, A. Tá, prof, mas me explica aí rapidinho esse finalzinho, ó, contra dependência hídrica. Claro, tá? Temos a dificuldade de oferta. Claro que é uma dependência. Gente, analisa comigo. Isso aqui era mais. 65% de tudo da eletricidade vem da água. E se parar de chover? Lógico, não vai parar de chover. Mas tem períodos de estiagem, não tem? Quando tem esses períodos de estiagem, o que acontece? A produção das hidrelétricas diminui. O Brasil vai ficar dependendo disso? O que tem que ser feito? Diversificar cada vez mais essas fontes. E quanto mais nós diversificarmos de forma renovável, melhor ainda. Mais vento, né? Mais biodiesel, mais outras fontes, solar, né? É melhor diversificar. Porque se você ficar dependente, pessoa, mas a hidráulica ela é limpa, mas não fique dependente somente dela, porque se tiver um período de estiagem, aí o que acontece? O Brasil é obrigado a ligar as termoelétricas, que queimam óleo diesel, queimam carvão, e são muito mais poluidoras, gerando problemas e gases do efeito estufa, aquecimento global, mudanças climáticas, eventos extremos, não é verdade? Prejuízos ao meio ambiente. Além de que deixa a energia cada vez mais cara se liga essas termoelétricas.
Lembre-se que no Brasil nós temos um sistema de bandeiras tarifárias, tá? Então, pode estar verde, amarelo ou vermelho. Quando está vermelho é porque as hidrelétricas estão mais vazias, não está chovendo tanto. Quando está chovendo muito, aí fica verde, né? Tudo bem? Beleza? Então, é isso, meus queridos e queridas, tá?